ficou a ver navios, né? E o Tássio tá louco para jogar no Inter. E ele chegou a dizer que, vai que o presidente tá olhando aí, me contrata e tal. Pô, ele tá afim de voltar, Luciano. Eu estava nesse jogo. Estive no estádio, olhei, tá em plena forma, até pela idade que tem, em plena atividade. Mas e é um cara de velocidade, é um cara que faz aquela transição que o Inter precisa. Eu não descarto nomes, mas o Shakhtar, eu acho que é impossível. Ele ponderou isso. Aliás, o Inter pode fazer amistoso contra o Shakhtar? Nós estamos viabilizando isso, Meneghetti. Eu ainda não tenho a certeza. Quando foi conversado comigo sobre isso, eu consultei o treinador até para a gente coadunar e adequar as datas. E havia essa possibilidade. Então, pelo futebol, eu não vejo problema. Mas tem algumas questões administrativas que estão em trâmite ainda. Eu acho que até amanhã a gente vai ter a solução disso. Porque eles vão fazer pré-temporada no Brasil. Vamos jogar contra o Cruzeiro. Flamengo, Cruzeiro e depois seria aqui. E aí o Internacional. Seria um belo evento, né? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Muitos brasileiros. Público, bom teste pro time. Bom teste pro Isso. time. Que embora o Shakhtar não seja aquele entre 5, 6 da Europa, também é um grande peraí. time. Não é bom teste. Aí é um time massa. O Shakhtar entra na Libertadores da América, tá entre os 4 finalistas. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. O time é... Eu falei que embora não esteja entre aqueles 5, 6 melhores da Europa, ainda assim é um grande time que está no... Muitos ex-jogadores da dupla Grenal, inclusive. Muitos brasileiros e inclusive o Luiz Adriano, Douglas Costa. O Alan Patrick vai voltar a jogar no Beira-Rio. O Alan Patrick também. É o time do Alan Patrick, né? O Shakhtar. Tá. João Batista, Central Band do Esporte. Alô, João. Muitas perguntas estão chegando aqui no nosso Twitter, nosso Facebook. O Alisson, por que a demora nas contratações? Não há convicção nos nomes em pauta? Deixa eu passar essa então, pro Luiz Fernando. O Alisson está perguntando lá, nosso telespectador. A demora nas contratações. Eu acho que não há demora. Tá? Nós sequer assumimos, estamos trabalhando com isso, só que as negociações, todas elas que nós estamos procurando fazer são difíceis. Efetivamente difíceis. E quem trabalha no futebol sabe que às vezes tu faz um recuo estratégico exatamente para melhorar a negociação. Então é isso que estamos fazendo, mas não... Trazer um zagueiro do Napoli não deve ser fácil, né? Não há inércia, muito antes pelo que não contrário. olha. Não, eu vi. João, vamos a mais perguntas aqui. A contratação de um zagueiro é prioridade? Está perguntando o Jonathan Halp. E outro ouvinte também está perguntando, telespectador, sobre o Inter estar lento nas contratações, o @VamosInternacional. Zagueiro. Estamos procurando um zagueiro, efetivamente. Estamos procurando para os 3 setores, tá? Mas agora eu não vou falar nomes, mas agora é um trabalho difícil. Hipoteticamente o Napoli. Uma difícil negociação. E, efetivamente, que não seja o Napoli, qualquer outro clube ainda que brasileiro, é difícil a negociação, ainda mais nessa época que as coisas estão em ebulição. Então vem com e os valores também são bastante. Então a gente tem que negociar na melhor condição para o clube, pensando no clube, sem arrebentar o caixa do clube, porque nós sabemos como é que isso funciona. O Luiz Fernando falou na questão das datas FIFA que não param, né, durante o campeonato. A gente tem uma Copa América aí, o Arangues vai desfalcar o Inter boa parte do ano. Daqui a pouco tô cogitando, aí o Henrique é um jogador de seleção brasileira também, pode figurar no grupo. Existe esse cuidado na contratação também, de contratar, porque o Brasil infelizmente passa por isso, né? Você contrata jogador selecionável e tu perde o jogador, né? Nós olhamos isso, e no Brasil, por incrível que pareça, pode parecer um paradoxo, mas às vezes é melhor tu contratar um jogador que não é selecionável, que vai ficar no clube, do que aquele que é selecionável. Então é muito complicado isso, né? Isso é muito complicado. Claro, nós estamos analisando isso. Agora, é um paradoxo, né? Mas o mercado que vocês olham hoje é mais o mercado brasileiro, o do prata, ou de repatriar brasileiros que estão lá fora? Nós estamos olhando todos os mercados. Todos. Porque, por exemplo, o mercado nacional está muito restrito, está muito complicado. Às vezes está mais fácil de trazer um jogador, ainda que estrangeiro ou brasileiro que esteja fora, do que um aqui do Brasil. Então nós estamos analisando isso. Isso é muito complicado. Efetivamente, vou confessar para vocês, não é fácil essas negociações. Mas não é fácil. Na diferença que a gente está vendo, financeira especialmente, do momento do futebol brasileiro para o futebol europeu, não é mais fácil mirar no mercado do prata mesmo? Não existe um primeiro olhar? Sem dúvida. Em matéria de números, está me parecendo isso sim. Isso sim. Agora, isso depende muito da vontade do jogador. Sabe que o jogador, quando quer voltar, ele opera como um facilitador da negociação. E isso nos ajuda. Há um prazo para contratar, porque, querendo ou não, a Libertadores começa já rapidamente, né? Vou repetir a resposta que eu dei para o Meneghetti, foi, acho que, a primeira pergunta que ele me fez. Nós não temos prazo. Nós sabemos dos prazos de apresentação e da Libertadores e vamos trabalhar em cima desse. Só que eu não posso prometer prazo para a contratação. Mas isso não acarreta num prejuízo?
Não, pode acarretar, eu já conversei com o treinador sobre isso. O ideal seria o quê, Daniel? Nós apresentarmos na pré-temporada o grupo completo. Se isso não for possível, da forma que seja possível, nós vamos apresentar. O ideal seria isso, não tenho dúvida. Agora, nem sempre é possível o ideal. Então, nós vamos apresentar conforme as coisas se apresentam. Inclusive, não é a tendência, né, Luiz Fernando? Não é a tendência, vou ser bem honesto, não é a tendência. Não é a tendência. Pré-temporada é semana Estamos trabalhando com isso. Agora tem uma frase que virou célebre no futebol. Futebol é dinâmico, né? Daqui um pouco de uma hora para outra. Sabe quem é que fez essa frase? Sei. O ex-presidente gremista Rafael Bandeira dos Santos na década de 80. Não, e que é aplicável hoje, né? Para tu ver que o futebol não muda muito, né? O futebol é tão dinâmico que o presidente descartou um treinador na segunda e ele fez na terça. Olha aí, olha isso, viu? E é verdade. Na verdade, eu acho que o Diego aqui deve ter dupla cidadania ou vai encaminhar. Acho que é por isso. Acho que aí resolve. João Batista, tem mais alguma questão de telespectador aí? Temos sim, Meneghetti. É verdade que o torcedor está ironizando aqui que o Inter tem interesse no Cristiano Ronaldo. O Leandro está perguntando por que o Inter não aproveita mais a base, deixa para contratar e gastar dinheiro com o jogador consagrado. Se é para apostar, vamos apostar na base, está dizendo o Leandro. Como é que vai ser o tratamento que vai dar a categoria de base, essa direção, Luciano? O Internacional por uma Cultura tem um tratamento especial e a menina dos ovos é a base. Só que nós temos que fazer a seguinte indagação, né, e cotejarmos. Nós temos uma Libertadores. Eu tenho que cuidar, porque está com um pouco... E vou dar um exemplo clássico nosso aqui do futebol gaúcho e do Internacional. Ricardo Goulart. Ricardo Goulart era da base, jogou em 2011, aquela partida contra o Penharol. Foi vaiado, inclusive, o Falcão botou... Então nós temos que ter essa cautela, principalmente quando se trata de Libertadores. Não que nós não tenhamos convicção, nós temos convicção, mas eu tenho que cuidar muito como eu vou trabalhar com esses meninos para não colocá-los numa fogueira, porque daqui a pouco é um grande talento que está ali para prosperar e eu tranco a carreira ou desperdiço uma carreira. Então nós temos esse cuidado. E Libertadores é muita experiência, Meneghetti. Libertadores é muita experiência. É uma competição muito traiçoeira. E o muito traiçoeira. E depois essa Libertadores, perdão, Meneghetti, mas essa Libertadores, se nós olharmos, talvez seja a mais forte dos últimos anos. É mais difícil, olha os clubes que estão participando. Sem dúvida. É verdade? São clubes clássicos. Especialmente se a gente comparar o ano passado, né? Outra coisa, o Inter começa fora já, né? Começa a primeira fora. A data ainda não é oficial, mas a primeira fora seria 17 de fevereiro, pelo que eu tenho. Mas ainda não está oficializado isso. Na minha maneira de ver, o Falcão foi injustamente muito criticado, inclusive por nós da imprensa, naquele episódio, se dizia o seguinte, aí ele está precisando ganhar o jogo em casa e me coloca o Ricardo Goulart. E aí está o Ricardo Goulart hoje. Talvez o Falcão tenha sido precipitado, talvez. Eu não vou lembrar do banco de reserva, porque eu tinha à disposição dele, teria que fazer uma consulta. Mas ele vislumbrava daquele garoto, o Falcão que fez lá nos anos 90 um trabalho de renovação na seleção brasileira, trazendo, por exemplo, o Cafu para o grupo. O Márcio Santos. 94 foi mérito dele, ele deu o pontapé inicial. Ele apostou no Ricardo Goulart, que ele via que ia ser o jogador que é hoje. Que é um jogador hoje de alto rendimento, de alta performance, um dos grandes destaques do Campeonato Brasileiro. Mas passou por um processo que acho que a ida dele para o Goiás é que foi fundamental. Um clube de um porte inferior ao amadureceu, Inter, amadureceu e aí não jogou uma competição, porque ele, na verdade é o seguinte, por melhor que fosse a intenção do Falcão, se jogou uma responsabilidade em cima dele. Ele entrou para ter que virar o jogo. E ele estava começando no Inter e olha, e as atuações dele não eram tão boas. Mesma coisa do Eduardo Sacha, né? Que também foi pro Goiás. Exatamente. Quero lembrar que o Rafael Sobis, quando começou no Inter, foi vaiado também, né? Sim. Foi vaiado. Depois foi personagem de duas. Sim. Mas isso não é de agora, né, menino? Claro. Quem se lembra do Valdomiro? Isso aí. É isso aí. Um exemplo mais não é de agora. Isso eu acho que tem que ser. Isso é curial, isso é próprio, isso é normal no futebol. Então nós temos que saber administrar isso e levar da melhor maneira possível. E tirar a vantagem necessária. João Batista. Mais uma questão aqui, o Richard Miranda está perguntando o seguinte, o Inter tem a Libertadores, o Gauchão, a Copa do Brasil no segundo semestre. Como será a preparação física para 2015? Luiz Fernando. Bom, o Diego Aguirre vem com ele, o corpo técnico vem ele mais 3. Vem o preparador físico, vem o auxiliar dele e o auxiliar de preparação física. Nós, de qualquer maneira, estamos colocando à disposição do Diego e até, inclusive, a pedido dele, também preparador físico do Internacional à disposição dele até para vermos isso. Isso era uma preocupação que eu tinha quando nós conversamos com o Diego Aguirre. E eu me tranquilizei ouvindo o histórico do preparador que está com ele há 8 anos. Então, nós estamos tranquilidade com isso. E o tratamento da prioridade para determinadas competições. A gente viu o Internacional terminar um ano em que, de certa forma, abriu mão de 2 competições no segundo semestre, que foi a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Eu acho que dá para disputar tudo a valer? A ideia é essa. A ideia é essa, tá? Mas nós temos que ir examinando conforme a competição vai se desenvolvendo.
Entendeu? Conforme a fase da competição, nós vamos examinando isso. Eu, para ser franco, não conversei isso ainda com o técnico. Já passei, ele já tem nas mãos dele o calendário, quais são as competições, e nós vamos tratar disso. Mas a ideia é qualificar o grupo e ter um grupo que possa disputar todas as competições. Em cima dessa questão, Luiz Fernando, você era, até bem pouco tempo atrás, saiu dessa função, imagino que para concomitância, dificuldade de concomitar, diretor jurídico da federação. Que tratamento o Inter vai dar ao Campeonato Gaúcho? A pergunta é a seguinte, o Gauchão não ficou muito pequeno para o Inter nesses últimos anos? Eu respondendo uma questão dessas, né? Mas eu acho que o Gauchão é muito importante. Eu acho que é muito importante não só para o Internacional, o Gauchão vai ser prestigiado pelo Internacional. Vai ser prestigiado pelo Mas não há dentro possibilidade. Das condições. Não há possibilidade de começar com reservas, com Klemer treinando. Nós estamos examinando essa questão, tá? Mas o fato de disputar com os reservas não é um desprestígio para o campeonato, é uma preservação de atletas. Então não é desprestígio para o campeonato, tá? A gente viu o exemplo de 2014, 2013 do Grêmio, praticamente quase um discurso externo de que o Gauchão não era realmente prioridade e realmente tinha sido deixado de lado. Se tu me perguntares entre Gauchão e Libertadores, então, eu não preciso responder. Não, isso é claro. Não preciso responder. Agora, nós vamos dar a valoração necessária para o Campeonato Gaúcho. Que eu entendi o seguinte, o Inter quer ganhar o título do Regional também. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Eu entendi isso. Exatamente. O que nós quer ganhar. O Inter não vai dizer assim, não perdemos, tudo bem. Não, absolutamente. E esse não é o nosso discurso. Logo na largada do Campeonato Gaúcho tem um Grenal, né? Terceira rodada, eu acho, né? Bem no início. E aí? É Grenal, né? E vice-versa, né? A fase do Jardel. Deixa só uma pergunta, Daniel, mais uma. Eu vou ser claro contigo, eu entendo. Porque vai estar no bolo da Libertadores, né? Nós temos que analisar como é que vai ser a pré-temporada e isso dentro da pré-temporada será estabelecido e estudado. Eu não tenho como te dizer agora, tá? Eu não tenho efetivamente como te dizer. Claro que nós vamos entrar, porque Grenal é Grenal, efetivamente. E é um campeonato à parte, nós queremos ganhar, nós queremos sempre ganhar Grenal. Independente qual seja a categoria, qual seja a competição. Então nós queremos ganhar, mas isso será estudado no transcurso da pré-temporada. Time que te agrada, aquele time que tem um volante que saiba jogar, passes, que... O time que me agrada é o time que ganha. Esse me agrada. Esse me agrada. Eu vou te dizer um volante que eu gostava do volante, o Edinho. Acho que o Edinho foi extremamente importante nas conquistas. Tá no mercado. Continua te agradando? Não, o Edinho me agrada, só que o Edinho não é opção para nós. Eu vou dizer bem claro, o Edinho não é opção. Como é que você vê? Eu sei que o Colorado... E o esquema de jogo que me agrada é o que o técnico põe que ganha. Senão, ele vai ser cobrado por isso, né? Como é que você está vendo? Eu sei que o Colorado não gosta de falar do Grêmio e vice-versa, mas como é que você está vendo esse movimento do Grêmio aí que... Se o Rui Costa ficar bravo, você diz que é um apequenamento, mas do ponto de vista é um enxugamento de receita, o Grêmio está diminuindo o seu investimento no futebol. Como é que você vê isso? Meneghetti, cada clube conhece a sua realidade, eu acho que tem que se adequar a ela. Eu conheço o Rui, me dou com o Rui, amigo, e sei da dificuldade que tem. Mas eu tenho N coisas e N preocupações com o Internacional, eu não tenho tempo para olhar o adversário. Eu já olhando aí, já vi o tamanho de perguntas que tem, as indagações que tem, que eu tenho que responder e resolver. Estão dizendo que talento aí. Não basta devagar, hein? Imagina, não basta eu responder, eu tenho que resolver, porque responder é fácil, vem aqui de qualquer coisa, eu tenho que resolver. Então eu não tenho tempo absolutamente para olhar o Grêmio. Olha o Grêmio com um adversário muito forte, entendeu? E é assim que nós temos que levar. João Batista, tem mais alguma questão? Tem mais algumas questões aqui, como por exemplo o zagueiro Jackson, que foi muito bem no Goiás. O ouvinte está perguntando se ele retorna de empréstimo ou se ele vai permanecer no Internacional. Jackson do Goiás, zagueiro. Ele retorna de empréstimo. Ele retorna, nós também estamos analisando caso a caso. Esse jogador foi muito bem no Goiás, foi muito bem, inclusive tem mercado. Mas vamos analisar a volta dele. Eu, para te dizer... Eu estou recebi já e hoje vou analisar com mais vagar isso, todos os atletas que estão retornando de empréstimo e os que estão terminando o contrato. A partir de amanhã, examinaremos caso a caso e aí daremos a solução necessária. Porque o Diego Gui nem deve conhecer muitos desses jogadores. Não conhece muito. Quantos jogadores o grupo deve contar? Nós estamos pensando em contar de 28 a 30 jogadores, talvez um pouco mais, até 32 possivelmente. Tá? Essa é uma conversa que nós tivemos com o Diego e ele também gosta de um grupo não tão inchado, mais reduzido, até para oportunizar a utilização dos jogadores. Porque senão tu fica no osso com alguns jogadores, aí não tem necessidade, e aí fica ruim. Vamos ao intervalo, que a gente volta com mais de Os Donos da Bola aqui na Band.